Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai investigar uma questão que é, bem, fundamental. Quando temos um monte de dados na nossa frente, como é que damos o melhor palpite possível sobre a realidade? O que separa um chute estatístico realmente bom de um que é só mais ou menos? Bom, para a gente entender isso, aqui está o nosso roteiro, o nosso guia de investigação, digamos assim. Primeiro, vamos entender a ideia do detetive estatístico. Depois, a gente passa pelas regras do jogo. A primeira, sobre se aproximar da verdade. A segunda, sobre encontrar a pista certa. Daí, vamos ver a ferramenta que nos ajuda com isso. E, por fim, a gente resolve o caso. Vamos lá? Então, para guiar toda essa nossa conversa, vamos usar uma analogia bem legal. Pensem no nosso palpite estatístico, o tal do estimador, como se fosse um detetive. E cada pedacinho de dado que a gente coleta é uma pista. Uma pista para desvendar uma verdade que a gente ainda não conhece. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. O ponto central é que o palpite de um bom detetive, ele tem que melhorar conforme mais evidências aparecem. Parece óbvio, né? Mas na estatística a gente precisa ter certeza, uma garantia de que isso realmente acontece. E é isso que nos leva direto para a nossa primeira regra. Ela é toda sobre essa garantia. A garantia de que, quanto mais pistas a gente juntar, mais perto da verdade o nosso palpite vai chegar. O nome técnico para essa propriedade é consistência. É basicamente uma promessa matemática. Ela diz que nosso palpite não só melhora com mais dados, mas que ele precisa melhorar. Ele vai se aproximando, convergindo, para o valor real que a gente está caçando. E essa imagem aqui ilustra a ideia de um jeito brilhante. Olha só como o espalhamento dos palpites, a variância, vai diminuindo conforme o tamanho da amostra, ali indicado por M, aumenta. É como se a gente estivesse ajustando o foco de uma câmera. A imagem da verdade fica cada vez mais nítida. Então, a grande lição aqui é bem simples, mas muito poderosa. Consistência é a garantia de que mais dados levam a gente para uma resposta mais exata. É o alicerce de qualquer bom palpite estatístico. Mas espera aí, não é só sobre ter mais pistas, certo? É sobre ter as pistas certas. E é isso que nos traz para a nossa segunda regra, que é sobre conseguir extrair o que realmente importa da informação. Uma estatística suficiente é tipo o resumo definitivo. Imagina que ela é aquela única prova que conta a história inteira sobre o parâmetro que a gente está investigando. Depois que temos essa prova na mão, todos os dados brutos, um por um, se tornam meio que redundantes. Agora, o que é fascinante nesse slide é que ele mostra prova matemática disso. Ele mostra que, a partir do momento em que a gente conhece o valor da estatística suficiente, que ali a gente chama de T, a distribuição dos dados originais não nos conta mais nada sobre o parâmetro desconhecido θ. Toda a informação relevante já foi capturada. Tá, mas como a gente encontra essa pista tão crucial? Aí é que entra uma ferramenta especial, quase uma lupa de detetive. O critério de fatoração de Neyman-Fisher. Pensa nisso como um processo de 3 passos bem direto para separar o que é essencial do que é só ruído. Primeiro, a gente usa a função de verossimilhança, que mede o quão plausível é o nosso palpite, dados os fatos. Depois, a gente quebra essa função em 2 partes. Uma que tem o nosso parâmetro e a nossa pista essencial, e outra que é só o resto, o ruído. A parte com a pista é a que realmente importa. Vamos em frente, então, e ver como tudo isso funciona na prática. Vamos aplicar essa nossa ferramenta de fatoração em alguns casos clássicos da estatística para ver o que ela consegue revelar. E olha só que legal, em cenários completamente diferentes, como as distribuições binomial, Poisson e até a famosa normal, essa ferramenta vai lá e isola direitinho os resumos que a gente precisa. Para binomial e para Poisson, a pista essencial é simplesmente a soma de tudo. Já para normal, precisamos de 2 coisas, a soma e a soma dos quadrados. E aqui a gente conecta todos os pontos. A grande sacada é a seguinte: os melhores estimadores, os padrão ouro como o estimador de máxima verossimilhança, eles dependem exclusivamente da estatística suficiente. Eles pegam a pista essencial e simplesmente descartam o resto. Isso é fundamental, porque o resto é só ruído. Ignorar o ruído não é uma perda, é um ganho. O palpite fica mais limpo, mais focado no que de fato importa. E pronto, tudo se encaixa. Um bom palpite estatístico é consistente, ou seja, com o tempo ele acerta o alvo. E ele é construído com base em estatísticas suficientes, o que o torna eficiente, isto é, ele tem a menor dispersão possível. Ele não só acerta o alvo, como faz isso com a maior precisão que a gente consegue.
Isso tudo nos deixa com uma última pergunta que é muito importante. A gente desvendou as qualidades de um bom palpite, mas como é que a gente constrói um do zero? Isso abre as portas para a gente entender métodos super poderosos como o de máxima verossimilhança, mas isso já é assunto para uma próxima investigação.